Cuidado ao falar, cuidado maior ao escrever. A língua oral é responsável pelas mudanças em qualquer idioma. Ela determina a entonação, a admissão de estrangeirismo, palavras que vão sendo incorporadas ao idioma pelo uso constante ou por não existir substitutos adequados, como a palavra office boy. Devo usar menino do cafezinho ou outro similar? A língua transforma-se pelas diferenciações fonéticas que vão acontecendo na fala e que levam às modificações ortográficas, como por exemplo no caso de você, que já foi falado vossa mercê, vós mercê, você e ultimamente se. Admissível na fala, mas não na escrita. Algumas modificações foram feitas também através de reformas ortográficas, que pretendiam simplificar a escrita do português para que o falante não tivesse problemas com a escrita. O que sempre se tentou foi aproximar a língua escrita da falada. Gosto muito de ler os textos de pessoas que aprenderam a escrever nos anos 30, 40. Uma vez recebi um bilhete de um avô respondendo a um convite para uma reunião. Guardei o bilhete. Longe da crítica, as palavras ortograficamente erradas chamavam a atenção para a semelhança, a sonoridade e a coerência. Farmácia escrito com PH, aluno escrito com MN, ou vós mercê e outras tantas palavras não são encontradas em dicionários de edições recentes, por terem sido modificadas por reformas ortográficas. Mas algumas são coerentes. Aluno, por exemplo, é escrito hoje sem o M, mas a nasalização do U da palavra aluno continua na palavra falada. Temos aí duas situações fonéticas distintas. O fonema nasal U deveria ser graficamente representado pelo diacrítico, o tiozinho, que normalmente marca a nasalidade do português, como na palavra anã, órfão, ou pelo M, que também pode marcar nasalidade, como nas palavras tampa, rampa, tombo, onde as vogais A e O são nasais na fala. As palavras com o mesmo som, como por exemplo o C, tendem a ser grafadas com C, da palavra cela, por exemplo, escrito com C. Por exemplo, a escola não deve ser como uma cela de prisioneiros. Ela deve ceder espaço. Cela do verbo selar, com S. Sela essa carta para mim, por favor. Ou cela, com S, para arreio. É cedo para ele andar a cavalo sem sela. Veja, duas palavras com os mesmos tons, a mesma fonética, cedo, C de cela, mas escritas diferentes. Cedo com C, cela com S. Pessoas que tiveram uma alfabetização há longo tempo e que não se atualizaram, escrevem todas essas palavras com C. Muito coerente. Foneticamente, este avô escreveu com C todas as vezes em que este som aparecia diante de E ou I, porque o som era fraco. Era um C de cela, era um C de cedo, C com S. E com K, todas as vezes que o som de C aparecia diante do O e do A, porque produzia o som forte de K. O T e o D eram sempre escritos com I, ti e di. Porque, em verdade, o som da vogal E no português em Minas Gerais é I. A pronúncia é ti, se te amo. Veja, o se te amo, que deveria se escrever C com E, T com E, amo com O no final, escreve-se, fala-se se te amo, com I no si, com I no ti e com U no final de amo. Do mesmo modo, o O, dessa maneira, é reduzido para a vogal U, e é o normal na fala, que essa vogal sempre em finais de palavras se reduza para U. É normal também que o E e o I, o E se reduza para I. É normal, isso na fala. Coerentes. O aluno é escrito hoje sem o M, mas a nasalização do U da palavra aluno continua na palavra falada. Temos aí duas situações fonéticas distintas. O fonema U deveria ser grafado, como eu disse, com o tio, que normalmente não acontece.
Realmente, as palavras terminadas com O, como eu já disse, são pronunciadas como se fosse U, né? Em tudo, mundo. Para este avô, todas essas palavras escritas com U, faladas com U, com o som do U, eram escritas com U. E até mesmo aparecia esse I epentético nas palavras, por exemplo, bem também, onde a fala aparece um I, ele escrevia bem com I, também com I, da maneira como era pronunciado. Parece estranho para as pessoas recém-alfabetizadas, mas é muito coerente, porque essa letra, ela está na fala, essas letras, elas estão na fala. Nada mais coerente que replicá-las, colocá-las na escrita também. Interessante, como ficaria esse português todo fonético? Todo fonético. Seria mais fácil para o estrangeiro? Obrigada, Maria Delboni.